Sabe quando tu sai já pensando na hora de voltar? Nem liguei o aplicativo ainda e já tô pensando na hora de voltar. Aí está, bom dia pessoal. Nessa animação toda, sabadão de feira, sabadão de carnaval de feira, não é qualquer sábado não, hein? Igual a esse existe um no ano, pelo menos aqui em Porto Alegre. Não sei aí na tua cidade tem mais de um sábado de carnaval. Ah, vai ter aquele que vai dizer enterro dos ossos. Não, enterro dos ossos é enterro dos ossos. Sábado de carnaval é sábado de carnaval. Aí está então. Bom dia pessoal. 1º de março. Chegamos a março. 1º de março de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 23 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, Daniel, mas por que tanto desânimo depois de um dia maravilhoso como foi o de ontem? Justamente por causa disso. Porque não foi maravilhoso porque foi maravilhoso. Porque a cidade estava bombando, porque... Não, foi maravilhoso por causa de um erro de alguém, né? Sabe-se lá quem foi exatamente o responsável, não me interessa. Ou me interessa, mas enfim, nunca saberemos. Que por algum motivo ali a nossa vontade... Na verdade, por algum motivo ali a vontade deles, né? As tarifas ficaram lá em cima, patati patatá, isso aconteceu ontem, todo mundo já sabe, né? Então não preciso mais ficar batendo nessa tecla. O que me desanima é saber que agora voltou tudo à realidade, pelos relatos que eu recebi por mensagens agora de manhã, não liguei o aplicativo ainda, como comentei. E vem o sentimento de impotência, né? Aquele sentimento de que, a certeza de que a gente não domina mais nada o que está acontecendo aqui. Somos todos manipulados. Um dia eles vão lá e fazem um agrado, dão um carinho, né? Dão um prêmio, um bônus, nos iludem. Eu não me iludi, eu falei sobre isso no vídeo de ontem. Em momento algum eu pensei que as coisas tinham mudado, eu tinha certeza que era um erro. Isso comprovou ao final da tarde, início da noite, e quando as coisas voltaram ao normal, né? Mas eu tenho certeza que muitos colegas pensavam, e agora? Melhorou minha vida, patati patatá. Eu tive relatos ali, nos comentários do vídeo de ontem. O rapaz comentou que se fosse assim, a vida dele ia melhorar, ele ia ficar mais tempo com a família, ia poder chegar mais cedo em casa, ia poder trabalhar menos horas, ia poder cuidar melhor do carro. É exatamente isso. Só que não é assim. É justamente o contrário. O que os aplicativos estão fazendo conosco nos últimos sei lá quanto tempo é justamente para nos enforcar, nos enxugar, nos sugar, tirar sangue de canudinho, como diria a Sandra, minha ex-chefe. E enfim, né? Então vou de volta à realidade. Infelizmente eu ainda não posso parar para dizer se não, hoje não vou trabalhar. Um dia eu vou chegar nesse momento que vou escolher os dias que eu vou trabalhar. Vou trabalhar só para gerar conteúdo, se Deus quiser. Mas não se preocupe, esse assunto para muito mais, eu tenho muita coisa para correr ainda, né? Até chegar num ponto como esse. E sabadão nublado, continua calor em Porto Alegre. Parece aqui pela cavalhada que a cidade está movimentada. E de fato sempre tem muita gente que fica em Porto Alegre que não vai pra praia e tal. Mas como disse o Rogério, eu adorei a definição dele. Nesses feriados assim só ficam os esquisitos em Porto Alegre, né? Porque quem tem grana e um pouquinho de condição, quem tem grana ou um pouquinho de condição, vai pra praia, vai pro interior visitar a família, vai descansar, aluga uma pousadinha lá no meio do mato, mas aproveita esse feriado para descansar, né? Para tirar férias. E quantas vezes eu, pessoa física, fiz isso em carnavais anteriores da minha vida, né? E daí quem fica em Porto Alegre são os esquisitos que não gostam disso. Espero que tenha vaga. Sinceramente, estou vindo cortar o cabelo agora aqui, porque eu não me aguento mais. Não sei se vocês percebem que eu tô parecendo um homem das cavernas, literalmente.
E tem esse posto Ipiranga aqui, tem uma barbearia que eu vi esses dias aqui, que fica bem fácil, perto de casa e tal. Enfim, né? Vou se tiver vaga aqui, vou cortar o cabelo aqui mesmo. Senão vou procurar alguma outra aqui na região. Eu sei que na Otto tem uma, tem aquela lá do Zé da Rosa, que eu fui outra vez ali no Cristal também, que é uma alternativa. Enfim, eu vou resolver essa questão minha. Eu tô me sentindo mal já. Não aguento mais esse visual de homem das cavernas. Ver se eu consigo emagrecer, não. Eu vou engordar cortando barba, com certeza. Ver se eu consigo rejuvenescer uns 3 meses, né? E agora tem que combinar direitinho com os guris aqui, porque senão o cara não consegue estacionar, né, José? Enfim, tá? Depois a gente seguimos a nossa resenha com raiva, disposto, cabelo cortado e cheiroso. Tem umas crianças ali, tia. Tomara que eu vou embora de uma vez. Vai ser difícil, pessoal. Vai ser difícil. Quem disse que seria fácil, né? Sem estratégia hoje, tá? Só vou tentar ali fazer o que for melhor possível. Só vou tentar ali. Primeira corrida. Vou buscar agora aqui 12,75 para 8,9 km. Sim, acredita em mim, esse foi o melhor que eu consegui. Não vai ser fácil. Não vai ser. Mas eu nunca disse que seria. Só para não passar batido, vamos registrar o velho casarão aqui, ou parte dele pelo menos. Vou ter manobra para fazer. Aí, ó, que um dia ainda continua sendo, né? O Estádio Olímpico Monumental, porém abandonado, largado, as traças. Buscar o Adilson agora aqui na rua Águas Mortas, no bairro Santo Antônio, para levar ali para Salvador, França. Viagem de Comfort, 2,7 km com 1,50 de dinâmico, 9,48. A viagem 2,7 km, 9,48 com 1,50 de dinâmico. Eu estou repetindo porque é Comfort e é 9,48, tem 1,50 de dinâmico. Uma viagem de 2,7 km, né? Enfim, que conclusão tirarmos a respeito? Sabe que vou contar um segredo pra vocês. Tô torcendo uma nojeira pra praia, sabe? Pinhal, Cidreira, até Palmares do Sul eu vou. Capivari, vou sorrindo, dando risada e cantando pneu. Será? Será que é uma boa ideia? 120 pilinhas pra Tramandaí eu ia, feliz da vida. O que vocês acham? Que loucura, só no nosso. Olha ali, pegar o Adilson. Pense numa gorda fedorenta com cara de capivara e ainda por cima mal educada. Eu fiz questão de tocar no dedo, na ferida da falta de educação dela, né? Me esperando na calçada, gorda fedorenta com cara de capivara. Não sei nem se era fedorenta. Na verdade eu não senti cheiro nenhum. Mas gorda com cara de capivara é. E mal educada pra caralho. Me esperando na frentinha de casa assim, bonitinha, com a camisa da padaria onde ela trabalha. Eu trouxe lá do Partenon aqui pra Zona Norte, Parque São Sebastião. Por sinal, se tem uma parte boa do dia de hoje, de dias como hoje, a caminho, pergunto Clério. Não tô a caminho. Se tem uma parte boa do dia de hoje, é a ausência de trânsito, né? Eu vim do Partenon aqui para o Parque São Sebastião. Eu parei numa sinaleira, que foi a última na Bogotá, eu acho. Não sei qual. Louco pra tomar uma água, não parava o carro, né? Peguei perimetral, todas verdes.
Protásio, verde, tudo forte, verde, sul do Brasil. E eu morrendo de sede. Mas a gorda fedorenta com cara de capivara fiz questão de mostrar pra ela que ela era mais educada. Ela entrou, boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Ela não respondeu nada. Ela só respondeu boa tarde. Tudo bem, moça? E ela não respondeu nada. Eu parei, mexi no retrovisor. Tudo bem, moça? E ela me olhou assim, tudo. A partir daí, não teve mais som dentro do carro, a não ser do... o Kleber me mandando mensagem se eu estou a caminho, mas é muito abuso da parte dele, né, tia? Vamos combinar. Tô indo buscar o Kleber aqui na Irmão Augusto. Nunca ouvi falar nessa rua. Aqui no Lindóia, pelo que eu estou vendo aqui já é Lindóia, né? Irmão Augusto. Para levar ali pro Viva. Deve ter compromisso. Deve estar queimado no horário. Se eu sentir que é isso, vou bem devagarinho, me arrastando. Assim como quem vai a merda. Enfim, 10 para as 2 da tarde. Apareceu para mim ali agora 1900 pontos e um triângulozinho, um losangozinho azul embaixo. 17 pila, palavra Bilac de Alvorada. Quase caí na pegadinha da CB. Quase caí na pegadinha das ruas com o mesmo nome, né? Formosa, não sei quantos quilômetros é, mas não é perto, né? 17 pilas. O que eu tava falando? 1900 pontos. Hoje tá pior do que outros dias aí, sabe? As ofertas. Pior. O que eu faço com os 1900 pontos mesmo? Pra que serve isso? Eu tinha que fazer 1500 pra nada, né? 1900 pontos. Que loucura. Lá atrás, uma galáxia muito distante, longe da civilização, na época que o destino não... Antes do destino ser limitado, antes do destino ser ilimitado, tô falando de bastante tempo atrás. Os novos que estão chegando agora de paraquedas não sabem o que eu tô falando. Pode acreditar, pessoal, a gente era feliz e não sabia. Uma vez eu levantei num vídeo desses, assim como quem vai a merda, a ideia de fazer, permitir que a gente comprasse, entre aspas, com os pontos que a gente acumula, 18 pilas para Cristóvão Colombo de Alvorada. Cara, que loucura. É impressionante como toca Alvorada e Viamão aqui na região do Guatemi, né? É impressionante. Se fosse bem pago eu ia. Tava dando 13 km para 17 pilas. Alvorada. Qual a motivação que eu tenho em fazer uma corrida dessas? Se fosse 25 pilas para 13 km em Alvorada, beleza, vamos dar ali. Chegamos lá, a gente pega outra. E outra, e vai indo. 24 pilas agora, para onde nós vamos, gente? Agora nós vamos pro longe. Igara. Podia ir pro Igara, né? Vamos dar ali no Igara, tá dando 24 minutos. Ocorreu um erro. Olha que eu queria ir pro Igara. Aliás, queria eu não queria, mas eu ia. 24 pilas em 24 minutos, teoria do Jean, né? E ele tá certíssimo disso. 5,88 não me interessa. 5,88 não me interessa. Teoria do Jean. Mas tava dando 19 km pro Igara. Hoje tem que ser minuto, tá, pessoal? Hoje a gente tem que olhar o minuto. Hoje tem que fazer perto do minuto. Daí se o minuto for perto do real, aquela coisa toda, ver pra onde vai. A Alvorada tem que justificar. A Alvorada tem que ter um extra. A Alvorada tem que... Show de 5,88 é algo inacreditável. Mas há muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, num vídeo desse lá, de merda, desse daqui do canal Diário de um Uber, eu levantei uma ideia. Claro, só levantei assim, sabe? Que a gente deveria poder comprar 9 pila pra onde? Dom Pedro, buscar 3 km. Destino com os pontos. Esses pontos, esses programas de merda que não te leva a lugar nenhum.
Cara, faz um monte de ponto, não sai pra porra nenhuma. Teve um trimestre desse que eu fiz quase 5.000 pontos. Não, minto. É 1.500 para 3 meses, né? Eu fiz mais de 3.000 pontos. Eu dobrei a meta. Um trimestre desse aí, faz muito. E aí? Mudou minha vida? Claro que não. É só uma estatística, que não serve pra porra nenhuma. Mas a minha ideia é que eu lancei lá, tipo, vender um destino, comprar um destino. Poderia chegar lá e comprar um destino por 100 pontos, por exemplo. Tô chutando. Não sei se vale isso, vale menos que 100 pontos, vale mais que 100 pontos. Na época o algoritmo funcionava direitinho, quando tu direcionava, tu ficava lá um tempo. Viamão, 11 pilas, 8 km. Viamão, 11 pilas, 8 km. Antigamente, por exemplo, eu direcionava, e não faz muito, Pedro Ivo, 855, por exemplo, e ficava 1 hora rodando na volta. Hoje o estagiário, quando tu faz uma corrida e continua direcionado, tu tá perto, 33 pila pra onde? Restinga, 23 km, 33, não, 38 minutos, 33 pila era pra ter feito, 23 km não. Me arrependi de não pegar essa corrida. Me arrependi. Então eu tinha essa sugestão. Hoje eu acessei o vídeo, tá, pessoal? 8 pilas. Não. Por exemplo, lá comprar um destino, 100 pontos. Aí o cara conseguia fazer isso, né? Depois veio o limitado. Daí quando os guri descobriram o limitado, daí não precisava, não interessava, era de graça, né? Rua dos Canários, 18 pilas pro Algarve. Outro dia eu fui pro Algarve por 23,45, aquela tabelada, tá ligado? Nunca não reparou que vem várias 23,45? 23,45, tu acha que é coincidência? Agora tá 18,70, 5 pilas a menos. O estagiário tá tentando recuperar todo o prejuízo dele de ontem, sem vergonha na cara e com sangue nos olhos. Rancoroso que só ele. Rancoroso que... Só pra lembrar, senhor estagiário, foi tu que apertou no botão errado, tá? Não fui eu. Eu não sei até onde eu vou hoje, sinceramente. Eu deveria ter ido pra Restinga agora. Pelo menos eu me envolvia durante 30 minutos, 38 minutos. Ia fazer uma corrida e ia pegar 33 pilinhas. Essa é a teoria do Jean, ele tem razão. 11 pila pra onde? José Marcelino, não. 8 km. Tá pior. Tá bem pior. 21 pra onde? Lombo do Pinheiro. Não, várias paradas a pegar no Hospital Conceição, buscar 2 km. Não. É difícil achar alguma coisa que me convença, sabe? 16 pila pra Pinto Madeira no centro de Porto Alegre, mas eu tenho que buscar 3.3 lá na Nestor Waldman, lá no Planalto. Se eu tivesse ali do lado, mais perto, se eu tivesse a 2 km até buscar, mas buscar 3.3 é muito desaforo. Não é possível que não tenha ninguém mais perto. É que ninguém tá aceitando, né? 22 pila pra Gravataí, 17 km, 21,66, 17.1 km pra Gravataí. Viagem de 26 minutos. Uma hora vai ter uma corrida que eu vou conseguir fazer. Gostaram do cabelo? Muito engraçado, parei no salão, o do posto lá estava ocupado, aquelas crianças estavam tocando horror. E demorar meia hora. Daí eu peguei o carro, vai entrar aqui dentro do tapete. Com certeza tem um 15,54. Não, dá pra ver a mão. Aqui no tapete vai ter algum salãozinho, alguma barbearia. Sempre tem dentro dos bairros, né? Daí cheguei assim, papo, João Moura. Peguei a direita na João Moura. Salão do fulano, não lembro o nome, Jardel. Acho que é esse, salão do Jardel, qualquer coisa assim. Eu disse, tá, cheguei, estamos disponíveis, amigo. 10 pila pra onde? Bento. Não, 7 km, 9,67. Estamos disponíveis, conseguimos cortar o cabelo agora? Claro, senta aí. Então tá, faz assim, faz assada, barba assim, barba assada. Beleza.
Daí quando ele começou a barba, ele me largou o seguinte: Ana Aurora, lá no Passo das Pedras, 6 km, 10 pilinhas. Não tá afim. Vou contar a historinha pros guri agora. Daí até vai, cortou o cabelo, não sei o que. Daí quando começou a barba, ele se largou assim do nada: não sou barbeiro. Eu olhei assim: não faço barba, diz ele, não faço barba. Fazendo a minha barba, não faço barba, diz ele. Ué, como você não faz barba, amigo? Por isso que aqui chama salão e não barbearia. Isso tá bom. Desculpa, o que tu tá fazendo aí então? E ele: não, é só porque é pra ti. Como assim? Sabe o que é pra mim? Tu não me conhece? Tu não sabe quem sou? O que é pra mim? E não, daí eu falei brincando, tudo isso uma brincadeira assim, de boas, né? Os caras, desculpa, eu não sabia, eu vi ali placa de corte masculino e entrei, falei pra eles: não, eu sei, tá tudo certo. E que eu fiz um curso de cabeleireiro, não fiz um curso de barbeiro. Não, mas tá perdendo teu tempo então, hein? Eu imagino que deve passar por isso todo dia. Os caras vêm aqui pra fazer cabelo e barba, tu não faz a barba? Daí tu faz só porque é pra ti. Resumindo, paguei 5 pila o corte da Bárbara só. Da Bárbara, não. Da barba, não da Bárbara. Ele me cobrou 5 pila a barba. Mais 30 do cabelo. Que é o normal, né? O cara quase foi atropelado lá, o mongolão. Mexendo no celular com os fones de ouvido. Que pena que não foi. 33 pila pra ver a mão, vamos dar ali. Eu acho que é Vila Elza. Tava falando mal do cara que quase foi atropelado. Falando do meu cabeleireiro, que não é barbeiro. E tocou uma Vila Elza. 32 pilas, Viamão, eu acho que é Vila Elza. Vamos dar ali, foda-se. Foda-se, quanto tempo já tá? 7 minutos ali parado já, né? Mas achei muito engraçado que o cara disse: não sei o que, pá, tá. Me cobrou 5 pila, mais 30 no cabelo, tudo certo. E eu gostei, não sei o que tu achou. Tu achou legal? Não sei, tô falando pra ele. Eu não lembro a última vez que eu usei barba baixa assim, tava sempre quadrado, já faz uns 2, 3 anos, eu acho. Apareceu um monte de fio branco, ó, que eu não via há muito tempo. Eu via assim no granão, assim. Enfim. Partiu Vila Elza, então, passar raiva com Arianês. Pegando 400 da Túlio de Rose. Eu imagino que deve ser uma funcionária dos Bacana voltando pra casa, né? Só imagino. Antes que me chamem de preconceituoso ou qualquer coisa parecida. Lá no final da Alvorada, Viamão, quase na praia. Aí podia tocar uma cidreira de lá, né? Vou ligar a Pops. Quando estiver chegando, vou ligar a Pops. Direcionar pra cidreira. Se eu pego uma turma pra fazer uma farofada na beira da praia, hein? Que loucura. Prontos pro carnaval, imagina, com os tamborzinhos, não sei o que, bababá, os cooler, os copão cheios de gelo. Que delícia, vai ser legal de fazer uma viagem dessa, hein? E pior que tem gente que gosta. Pior que tem gente que gosta. Pessoal, te agarra que vai doer. E agora, José. Mas tô com uma preguiça de movimentar que você não tem noção. Tá analisando aqui, 32 pilinhas a corrida, 30 minutos, 17 km. Que delícia, né? Por um dia que nem hoje. O problema é onde estou agora, longe da civilização, literalmente. Vila Elza. Viamão. Depois que o Judas de Alvorada perdeu as botas, é depois de Alvorada. Apesar de Alvorada continuar para lá e para o outro lado também, aqui é Viamão. Segundo 18,59 para Ana Nery, São Lucas. 13 km, tem que buscar 3 km, total de 16 km para 18,59. Não, pode ter coisa melhor. Ó, tocou pelo menos, achei que não fosse tocar nada aqui. 7,76, buscar 3 km para levar 2, também não. Tá com dinâmica aqui. Mas deve ser mentiroso, isso aí tava com 1,75, 7,76, rodar 5 km no total. Claro que é mentiroso, né? Enfim, o problema é que eu tô longe pra caramba, é isso que eu queria dizer. A relação tava boa, mas enfim, pode ser que eu pegue uma corrida daqui pro centro de Alvorada, pro centro de Viamão, ou pra Porto Alegre, seria melhor ainda. E sigo o baile. Mas sair vazio daqui daí é tiro no pé, eu acho. Tô bem na frente da casa da véia
véia mal educada pra caramba, só pra não passar batido. 15 pila pra mandar 9.7 já lá pro Roberto. Com 1,75 de dinâmica. Se não dissesse ali que tem 1,75 de dinâmica, eu faria essa corrida. Tudo é psicológico, né? 15 pila pra 9.7. É que aqui onde estou não tem como escolher muita coisa, na verdade, né? Daqui a pouco não vai ter mais nada. Mas tô gostando de tá tocando, pelo menos. Eu achei que não fosse tocar nem pra mandar merda. Aqui é bem pobre, pessoal. 9 pila. Pra quem não conhece, não sabe onde estou num loteamento, deve ter uns 60 anos esse loteamento. Ficar longe de tudo, literalmente. As ruas, a maioria delas são de chão batido. Tem umas 2 ou 3 só que são asfaltadas, que é onde passa o ônibus. O pessoal daqui mora aqui, tudo é trabalhador, trabalha no centro de Porto Alegre, enfim. E então andar de Uber pra eles é uma despesa que tem que ser programada, não é assim, né? A gente tem que pensar nisso também quando a gente fazer essas corridas. Qual é a possibilidade de ter uma corrida lá boa naquele momento, lá quando chegar lá? Ó, 20 pila pra Avenida dos Prazeres. Tá, essa me move. Mas tem que buscar 4 km, no total vai dar 17.6 para 20,31. Não vamos fazer. $20 para Avenida dos Prazeres é mais ou menos de onde eu vim. Eu vim da Jardim Europa. Eu vim por 32. Ó, 22 minutos para 11 pila. 10 km para 11,09. Eu tinha que buscar 6 km. Tá fazendo as contas para ver se no combo valia a pena. Nem no combo, nem sem combo. 9 pila não me interessa, não sai daqui. 11 pila para levar para Álvares Cabral, lá em Porto Alegre. 11 pila. Tinha que buscar lá não sei aonde. 11 pila. Eu vim por 32 da mesma região. Eu vim direcionado para Torres. Daí tocou 20 pila para Gravataí. Eu pensei, não vamos vir 20 pila para Gravataí, né? Tinha que buscar 17 pila para onde? O Indiana em Alvorada, 9 km. Buscar 7 km. Cara, que louco. Tá, parar de falar com vocês aí, senão vocês vão entender tudo errado. Vão achar que eu tô depressivo. Na verdade não tô depressivo. Isso é só um avatar. Depois de 20 minutos aqui no mesmo lugar, me recusando a me movimentar, me recusei até a procurar sombra. Fiquei 20 minutos no sol. Tocou para buscar 2,8 km, bairro Piratini, 33 pilinhas de Comfort. Lá pra rua Peral aqui, ó. Sabia que essa rua era assim. Lá pra rua Rita Ragô em Porto Alegre. Agora fica na dúvida se é na rua, no Partenon, ou se é na avenida ali na Zona Norte. Não, mas eu acho que é na Zona Norte. 33 pilinhas de Comfort, dá uns 10 km, né? É, isso aí, deve ser isso mesmo. Se fosse lá no Partenon ia dar uns 20 km, daí de Comfort ia dar uns R$40 no mínimo, né? Sei lá. Sim, tem 2 ruas ali, Tarragão em Porto Alegre, a avenida e a rua. O nome é exatamente igual, Tenente Ali Tarragão. Só que uma fica lá atrás do presídio, que é a rua, e a avenida fica ali na Zona Norte, onde outro dia eu passei, inclusive, ali no bairro Jardim Ituba. Peguei a pior rua. Tem que acessar a faixa ali na frente, ó. A de trás que eu vim tava toda asfaltadinha, bonitinha. Se eu soubesse, teria manobrado e voltado por lá. Mas não sabia, né? Não conheço aqui, não venho todo dia, toda semana. Agora pegar essa faixa que por sinal é uma merda, toda esburacada. Mas pelo menos é asfalto, né? Tem um quebra-molas assassino por aqui, ó, que não tem sinalização nenhuma. Esses dias quando eu vim aqui, quando eu vim trazer a moça de tarde numa casa de festa aqui atrás, eu passei valendo por ele. O carro subiu, barulheira, gritaria, fiasqueira. Eu pedindo desculpa pra guria depois, a guria levando um susto. Não tava tão rápido, devia estar uns 60 no máximo.
dá pra andar mais que isso aqui, na verdade. Só que eu entrei assim no quebra-molas e fui. Vou mostrar pra vocês, ó. Gente, vocês não vão conseguir identificar. Se eu não consigo ver, imagina vocês. Cadê ele, né? Mas um pouquinho mais adiante, ó. É um pouquinho antes de chegar no loteamento. Ou um pouquinho depois de sair, que é o meu caso agora, né? E se eu não me engano, fica nessas sombras de árvores aí, ó. Lá acho que era aquela outra sombra lá, daquelas árvores que tem o quebra-mola sem sinalização alguma. Vamos ficar de olho no motoqueiro lá, ó. Se ele não pular... Ah, agora ele entrou. Agora ele entrou. Então perdi a referência. Com agulhas negras, nem é tão longe. Ah, é pra direita ainda? Ah, achei que era pra esquerda. Então não é Piratini. Então tá errada a descrição. Cadê o quebra-molas, tia? Eu passei nele agora na vinda. Ali, ó. Onde passou o motoqueiro. Até tem uma plaquinha, ó. Agora que eu vi que tem a plaquinha. Mas no chão não tem sinalização nenhuma. E esse quebra-molas ao contrário, eu vinha sentido ao contrário. Semana passada, retrasada, sei lá quando. Ali, ó, tá sem placa, pra lá não tem placa. Agora que eu me dei conta. Por isso que eu dei no meio. Que eu dei no meio. Enfim, já falei isso. Hoje mesmo nesse take, 13h08 da tarde. No fim deu bom. No fim deu bom. Eu só perdi tempo lá na Vila Elza, né? Fiquei uns 20 minutos parados, daí tocou 33 pilinhas. Ali era a Arita Ragô da Zona Norte mesmo. Ali pro Terra Bela, o condomínio que tem ali. Daí eu ia falar com vocês, tocou no condomínio do lado, que fica na Luiz Fontoura Júnior ali. 13 pilas pro Iguatemi, de Comfort. Forcei a barra, liguei o X pra ver o que ia acontecer. E deu certo. E no Iguatemi, peguei mais 9 pila aqui pra Afonso Taunay. Então o retorno me rendeu 33 mais 21. 54 pilinhas em 3 corridas, é verdade, né? E agora são 5 para as 4 da tarde. Eu fiz esses 33 mais 12 mais 9, 21. 54 pilinhas em menos de uma hora. Tá só ok, né? Vamos combinar. Rodei o que 14, ali até a Tenente Arita agora deu 14. Depois deu mais uns 3, eu acho, pro Iguatemi. E mais 2 para aqui. 5, 20 km. 21 km talvez. É isso aí. Até que deu bom, no final das contas deu bom eu ter ido pra lá. E a corrida foi boa, foi ok também. Que eu fui, né, 33 para 30 minutos e 17 km. Enfim, cara, aqui vou dar uma mijadinha nesse posto aqui, o VIP da Anitta, com o Marechal André, e depois vão ligar X e vão tentar fazer mais uma volta dessa. Eu gostei. De repente pegar uma Canoas, pegar mais Sapucaí, Novo Hamburgo, Ivoti, Sapiranga. Ah, não tem vaga aqui na sombra, tá todo mundo. Tem que fazer a voltinha aqui, patati patatá. Esse posto é bom pelo posicionamento dele em relação à demanda. Tudo bem, hoje quem mora no bairro, na região, tá todo mundo na praia, quem tem condição, né? Mas em geral esse posto aqui tu escolhe corrida, independente do horário do dia ou da noite. Tava com a mão no carinho e tocou. 17 pilinhas. Dá pro Fernando Machado. Vou buscar aqui na Correia da Alt. Piazinha Carlos Alberto de Comfort. Boa, essa aqui desceu o quê? Uns 7 km. Mais ou menos talvez. Ok. E só pra não passar batido, tinha um colega ali de Cronos. Eu acho que é colega, tem toda a pinta de ser. Fazendo um plantão no posto de gasolina, essa hora da tarde, no sábado. Um carro com placa R, que é de locadora. Muito provavelmente é. Mas eu não posso garantir. Mas eu posso criticar a postura dele, caso ele seja, né? Cara de boné, regata e chinelo. Boné, regata. Boné ok. Cada um na sua. Agora regata e chinelo não, né, pessoal? Vamos combinar, tia. Acho que é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Uma camiseta, né? Não precisa, né, Moisés?
Ah, mas tá calor. Sim, mas tu vai trabalhar dentro do carro, ar-condicionado. Tu pode ligar o teu ar-condicionado. Eu tô de preto aqui, por exemplo. É a pior cor pra se usar num dia como hoje. Mas isso não tá fazendo nenhuma diferença pra mim, porque eu estou dentro de um carro com ar-condicionado. Eu não preciso estar de regata. Até porque é pagar tetinha, né? Ou tetão, dependendo do ponto de vista. Sim, porque as minhas são maiores de que muita moça aí. Que bobagem, gente. Agora vai ter um monte de hate. Não tem hate. Ah, tá. Aliás, até tem. Cada vez eu tô ganhando mais hate. Haters, na verdade, né? Enfim. Chegando aqui já, então, eu acho que o rapaz, esse Carlos Alberto, deve estar indo pra ver o jogo do Grêmio. Tem jogo às 4h30 do Grêmio hoje, em Caxias do Sul. De noite tem jogo do Inter, depois eu falo sobre isso. É Fernando Machado, 11h70, os barzinhos ali, o brechó do futebol, aqueles... Eita, camisa do Inter. Vai o jogo do Grêmio com a camisa. Que massa o Carlos Alberto, esse rapaz que eu trouxe com a camisa do Inter lá do Correia Dodge aqui pra Fernando Machado. É seguidor? Seguidor lá de trás, lá do começo. Faz tempo que não me acompanha, porque deixou de ser motorista de aplicativo já faz um tempo. Na pandemia ele parou de dirigir, que ele vendeu o carro dele pra ganhar uma grana e tal, porque o carro ficou valorizado, né? E depois disso ele conseguiu um emprego, nunca mais voltou. Mas foi muito legal, trocamos uma ideia, falei coisas que... Enfim, Carlos Alberto, um abraço, meu amigo. Não sei se tu vai ver esse vídeo. Provavelmente agora tu vai beber todas, como tu falou, no jogo do Inter. Ele só marcou como referência. Ele queria ir na Genuíno, na casa do amigo dele, vai se encontrar aqui. E daqui a pouco, quando baixar o sol, que agora tá 4h15, tá um solão fudido. Deve estar fazendo uns 43 graus no mínimo. O jogo do Inter às 9h30 da noite. O Grêmio começa agora em seguida, só que lá em Caxias do Sul. Do Inter às 9h30 da noite. E eles vão depois pro jogo lá e tal, enfim. Então ele não deve ver esse vídeo, né? A não ser que se lembrar amanhã de ressaca. Parar aqui nessa sombrinha, vou ligar X e vamos tentar uma volta diferente de novo. Agora a gente podia conseguir ir pra Restinga, né? Vai lá na Restinga por uns 35 pilas. Depois a gente faz umas corridinhas na região. De repente pega uma de lá 698, não. Ah, vai se fuder, merda. Aqui tem um bando de louco. Um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda. Ah, não, errei, né? Não era assim. Vamos de novo então. Para. Não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Agora sim. Aqui tem um bando de louco. Um bando de motorista louco. Essa vida é uma merda. Mas é boa pra caralho. É, isso aí mesmo, exatamente isso que você está escutando. Não para de tocar. Já tô com Comfort desde aquela hora que voltei de Alvorada. Eu vou pra... Vamos ver se eu consigo fazer rapidamente as contas aqui. A que eu voltei de Alvorada foi Comfort, depois eu fui pro Iguatemi, depois eu fui pra Anitta, depois eu fui pra Fernando Machado, depois eu fui pro Menino Deus, depois eu fui pra Caçapava eu vim pra Dona Inocência e agora eu vou pegar aqui na Roque Gonzalez e vou levar pra Jerônimo Coelho. Quantas foram? 8 ou 9? Agora me perdi aqui. Corridas com... Opa, quase me passei também. Comfort na sequência. Enfim, só pra não passar batido. Tô rico. Quase. E onde eu vim parar? Às 5h30 da tarde. Reconhece? Não. Tá aí minha passageira, essa senhora que passou ali agora. O que tu quer, mano? Brando aqui, tia. Vai fazer o quê? Ah, tu vai estacionar na vaga de idoso. Que bonita, hein? Mal educada, filha da puta. Vaga de idoso ali. Que cara de pau. Zafra da Cavalgada, exatamente. Vim parar aqui agora às 5h30 da tarde. 8h21 não me interessa, agora vamos já. Só que antes tem que estacionar o carro em algum lugar, né? Eu fiquei embretado aqui. Devia ter aceitado a moça que eu trouxe lá do Clínicas. Marcou Cidade Jardim. Conheci a corrida, vamos pra Cidade Jardim, mas... Ah não, esqueci, tem que passar no Zafra. Pá, beleza. Não precisava mijar mesmo, agora eu vou mijar. Até eu queria que eu deixasse ela na parada lá fora, na Cavalhada.
Deveria ter feito isso. Já tinha estacionado o carro. Tá, vou chegar de conversa. Chega de conversa, pô. Carregou, agora vambora. Vocês viram ali? Tô louco. Deixou a porta aberta ainda. A tampa aberta. Ah, só um pouquinho. Perdemos o respeito, né? Deixou a tampa aberta. Vai levantar a tampa. Enfim, a senhora, eu deveria ter deixado ela lá. Ela queria ficar lá na avenida, fora do supermercado. Eu disse, não, mas eu vou entrar, eu tenho que ir no banheiro. É sempre assim aqui. Eu venho todos os dias, você sabe disso, né? Tem uma vaguinha aqui não é para os dois. Ah, mas o cara ocupou 2 vagas, mas que coisa séria. Ah, olha, eu fico de cara com essas coisas. Tudo um bando de amador. Enfim, não tô parando, nem abortando, nem porra nenhuma. Só vou mijar e seguir dando no meio. Feito então. Tava com a mão no carinho de novo. Segunda vez hoje fiz uma corrida com a mão no carinho. A outra eu tava onde? Não lembro. Tocou pegar na Amapá, você sabe onde fica? Amapá, Rua Amapá? Pois é. 20 pilinhas ali na Amapá. Pra Rua do Presídio. Capitão André Lago Paris. 7 km de Comfort ainda. Só de Comfort, desde aquela hora lá, de Alvorada. Que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo. Na atravessadinha básica no posto aqui, ó. Dizem que é proibido. Já ouvi falar que é proibido, já ouvi falar que não é proibido, já ouvi falar que é ilegal, imoral e também que engorda fazer isso. Mas enfim, quando eu saio do super e vou pra casa, eu sempre faço isso. Agora, pra buscar passageiro é a primeira vez. Segue o jogo então, né? Larguei ali na Rua do Presídio, já tocou ali. Gabriel, pegar aqui dentro da área que a Uber chama de Morro da Tuca, com a Saibreira, que eu acho que é a Rua do ônibus, né? Eu acho que é a rua com a continuação da Avenida do Campo da Tuca ali. Enfim, acho que é isso. 32 pilinhas para 11 km. Comparada, é verdade. Lá pro 4º distrito. Franklin Roosevelt. Na verdade, mas não é bar, eu acho. É 300 e pouco o número. Então é lá perto da Voluntários. Enfim, lá pro 4º distrito. 32 pilinhas. 31 com 81, se não me engano. Para 11 km. 27 minutos. Coisa linda, né? Que delícia, cara. É pra isso que eu vivo. De Comfort. Segue o jogo hoje só de Comfort. Hoje tá gostoso. Eu tô gostando. 7h57, anoiteceu em Porto Alegre. Aqui na Bento Gonçalves, bairro Partenon. Parou de tocar pelo jeito. A última eu larguei aqui na Rua dos Burgueses. Desde o Bourbon Ipiranga. E seguimos, eu e o Gaspar, só de Comfort. Desde aquela hora em Alvorada. Impressionante. Mesmo em dias normais, eu acho que nunca fiz uma sequência de tantas horas 100% Comfort de fato. Enfim, mas eu tenho na minha cabeça, isso que eu queria comentar com vocês. Em contrapartida, e outra, não que o Comfort esteja me deixando rico, muitíssimo pelo contrário, né? É aquela corrida que tu engole. Não, tá ok, dá pra fazer. Tu só engole, né? É uma corrida com preço de X, uma Comfort com preço de X, 9,25 pra onde? Pra Sefer não. Corrida que, né? Tá, dá pra fazer. É isso aí. Porque o que acontece? Eu tô eufórico. O que acontece? Não tá dando pra fazer hoje X praticamente. É inacreditável o que estava acontecendo até a hora que eu desliguei o X, né? Era só a oferta inviável. Pode deixar uma palavra bonita. Só a oferta inviável de se fazer.
Então o que eu tava pensando agora de tarde, por que tá chamando tanto Comfort? Porque eu acho que, e eu espero que isso seja fato, eu só espero, na verdade. Eu acho que muitos não estão aceitando o X, esses X aí que estão oferecendo, e o passageiro estão ficando sem opção. Eu não perguntei para nenhum deles, quanto tempo tá esperando, aquela coisa toda, e ninguém comentou nada comigo. Porque às vezes acontece, a pessoa, tive que pedir Comfort, porque faz meia hora que eu tô pedindo o carro e não acho. Muitas vezes já me falaram isso, mas hoje não aconteceu. 23 pila para Luiz Sigma. Agora tu veio, mas primeiro eu vou mijar aqui no Inca e depois vamos buscar o passageiro ali na Avenida Ipiranga. Quase caí na pegadinha. Agora são 15 para as 9. E se vocês não pegaram bem a informação, agora às 9h30 tem jogo do Inter contra o Caxias no Beira-Rio. Mesmo que talvez não tenha tanta procura, a cidade esteja vazia, deve ter, na minha cabeça, no mínimo umas 25 mil pessoas, né? O que já representa a região tranqueira, né? Depois de quase 5 minutos parado aqui na Lavras, quando eu finalizei minha última corrida, tocou para buscar ali na Buenos Aires para levar para Miguel Couto. 18 pilinhas. Eu pensei, tá boa a corrida, menino Deus, essa hora, pá. Fica perto do shopping, aquela coisa toda, né? Região movimentada. Daí eu fui partir, eu disse, opa. Opa. Mesmo que o Magrão não queira ir pro Beira-Rio, não seja esse o objetivo dele, é justamente onde todo mundo estaciona os carros, ali naquela região dos eucaliptos. Miguel Couto, Silveira, Otávio Dutra. E é um caminho alternativo para chegar também no Beira-Rio, em vez de ir pela Padre Cacique, né? Pela Borges de Medeiros, no caso, depois Padre Cacique. E daí eu disse, não. Eu pensei, não, mas só um pouquinho, hoje vai estar vazio o estádio, não vamos pagar para ver. Não vamos pagar para ver, não tem por que me meter em tranqueira. Não preciso. E dito e feito, passou-se mais uns 2-3 minutos depois disso, eu respirando fundo, quase ligando o X. Tocou 17 pilas para pegar na Jaraguá para Duque de Caxias. Mensagem que eu queria passar: foco. Nunca esqueçam do que está acontecendo na cidade. Nunca esqueçam dos possíveis pontos de tranqueira, dos gargalos, das confusão. Enfim, pelo menos eu penso isso, né? Eu penso que não dá para ir assim, né? O Léo, porque dessa tu te fode. Tu cai numa tranqueira, tu cai numa vila, tu cai num... sei lá, enfim, né? Chegando aqui pegar o Christopher, então, levar lá para Duque de Caxias sem envolvimento. Cadê ele? Segunda hoje, mais uma passou música. Mais um passageiro que me reconheceu do canal. Que um dia foi motorista de aplicativo, é verdade. Mais cedo eu falei do rapaz lá do Inter, Carlos Alberto, ou do Carlos Eduardo, não lembro. Que foi motorista em 2018, ou até 2018, não lembro exatamente. Eu já contei essa história hoje, já esqueci. E agora o Denner. Denner eu trabalho na Melnick hoje, atualmente. E ele chegou do interior há 3, 4 anos atrás. Estava desempregado, tinha um carro e começou a fazer umas corridinhas. E me descobriu nas redes, 20 pila pra onde? João Alfredo, agora tu veio, merda! É pra isso que eu vivo, porra! Feito, coisa linda de corrida, 20 pila pra CB agora, aqui do Petrópolis, da Bagé, 14 minutos. Não vi se tem parada, porque eu desconfiei do valor, mas sim, o Comfort não paga uma fortuna. Tava conversando com o Jean agora, o Comfort não paga bem, ele só paga melhor que o X. O Comfort tu engole as corridas, dá pra fazer. O X hoje não dá pra fazer. Ontem é outra história, já virou, já era, não existe mais. Enfim, 9h15 da noite. Então o Denner, um abraço pro Denner, esse meu passageiro que eu trouxe aqui pra Anitta Garibaldi. Ele disse que descobriu o travesseiro comigo. Eu disse, que legal, cara. Então, ele chegou desempregado, né? E daí, como tinha um carro, pra não ficar ocioso em casa, começou a dar umas voltinhas e tal, fazer umas corridas. Me procurou informação nas redes pra ver como é. Da mesma maneira que eu descobriu alguns motoristas que eu já cansei de citar aqui, e talvez tu tenha descoberto quando tu provavelmente foi procurar lá, colocou no Google quanto que ganha um Uber, ou vai dizer que tu nunca fez isso, né? Daí acaba sugerindo alguns canais e tal, enfim. Aí tu chegou aqui, o Denner chegou aqui,
Um abraço pra ele então. Ficou todo bobo quando me reconheceu. Eu disse, não acredito, Daniel, bababá, bababá. Achei que nunca fosse te conhecer, então. Eu adoro isso, é muito legal. Porque eu vejo que é super sincero. Super sincero. E eles, eu conheci o travesseiro por tua causa, bababá, aprendi a trabalhar no travesseiro. Disse, porra, velho. Escutar isso da boca de um passageiro, um termo, uma expressão que eu cunhei lá atrás, eu fico muito lisonjeado. O tio, como diria o Porã, o tio fica lisonjeado. Enfim, o jogo segue. 9h15 da noite, 9h16 agora, buscar passageiro que nem vi sem quem é, aqui na Bagé, vai levar lá para 100B, 19h27. E 9h59, meta batida antes das 10. Que delícia, cara, é pra isso que eu vivo. As últimas, só pra não passar batida, as últimas 3 corridas, todos os esquisitos do Rogério eu carreguei. Inclusive uma deixou um pedaço da saia. Coloquei fora ela pra ter mostrado pra vocês e esqueci. Depois coloquei fora que eu me dei conta. Tudo envolvido com carnaval, tudo mascarado, até purpurina ter no banco. Fiz vista grossa. E amanhã eu vejo quando for sair de novo. Daí eu parei ali na Conde de Porto Alegre quando deixei o último casal de foliões que eu trouxe ali da Cabral. Esses aí se entregaram cedo, por sinal. Eu liguei finalmente o X depois de algumas horas e eu entendi justamente que o Jean estava me falando mais cedo, né? Achei uma corrida para buscar no Hospital Moinhos de Vento, então não deve ser um esquisito, deve ser só um, sei lá o que, não interessa, um paciente ou um funcionário voltando para casa lá para Vila Nova. 20,89, eu não vi os quilômetros, mas dá no mínimo 15 quilômetros. 20,89. Mas a minha meta tá batida, eu só quero ir para casa descansar, porque só tem esquisito na rua e eu não tenho mais paciência com essa gente, mas não tenho mesmo. As 2 primeiras que eu peguei lá na Bagé, 2 jovens senhoras, já tem minha idade talvez, 40 e poucos anos. E sim, eu já sou um jovem senhor. De fato, tô quase 50. Todas fantasiadas, pareciam dos adolescentes, cheias de purpurina. E foram a viagem inteira na gritaria, lá pro 512 da João Alfredo. No próprio 512 da João Alfredo, peguei o casal, fantasiados, cansados também da festa. Mas levei eles ali pra Cabral, queriam continuar mais um pouquinho. E na própria Cabral, ou seja, 2 viagens com deslocamento zero pra buscar, eu peguei esse último casal que eu deixei ali na Conde de Porto Alegre. Também cansados, suados, fedidos, purpurinados. Esses foram pra casa descansar, esses não aguentam mais. Esses pediram a conta, literalmente. Agora aquele que lute, né? Com o que sobrou do carro depois dessa voltinha. A Kelly é a minha próxima passageira que eu estou indo buscar no Hospital Moinhos. Esse sim, um deslocamento de 2,7 km DX. Por quê? Busca tão longe? Porque não tem nenhum motorista fazendo X mais, eu acho. E deve estar todo mundo recusando como se não houvesse amanhã as corridas. Então quando toca é longe. E além disso, mal pago pra caralho. Só pra não passar batido. Ainda não é o último take. Quando eu chegar lá daqui a mais ou menos uns 20 minutos, 25 talvez, eu volto para finalizar o vídeo de hoje. Agora são 10h02. Feito então, aqui no Jardim Vila Nova, 10h32 da noite. Delícia de viagem, uma trabalhadeira voltando para casa cansada. Desde as 7 da manhã, segundo plantão do dia. E amanhã tem tudo de novo para ela e para mim também. Tem um trovão fiado sobre a vida. E enfim, sobre o dia de hoje então, voltou tudo, né? Voltou tudo à normalidade. Eu acho que eu tive mais sorte que juízo. Eu consegui entrar num túnel e eu não saí mais dele. Me refiro ao túnel do Comfort. Eu não saí do túnel, graças a Deus. E com isso eu consegui chegar na minha meta.
senão não teria chegado de jeito nenhum. De jeito nenhum. O estagiário tá rançoso, rancoroso, com sangue nos olhos, só querendo buscar tudo aquilo que ele pagou a mais no dia de ontem. E não faço ideia do que vai acontecer. Se isso continuar assim, acho que vai colapsar o serviço, sabe? Já vou pegar asfalto. Me antecipei nesse take aqui, só um pouquinho. Me antecipei, era pra ter esperado chegar no asfalto pra começar a gravar. Então, hora de tiro de supete, toda novinha, perigosa por sinal. Pista de corrida. Eu tiveram que colocar os quebra-mola aqui, não. Os guris não sabem se comportar. Enfim, não sei o que vai acontecer, não sei, eu acho que a impressão que dá assim, vai colapsar, porque os motoristas não vão conseguir mais sobreviver, vão abandonar carro, vão fazer outra coisa, os passageiros não vão mais conseguir carro, porque não é todo mundo que consegue pagar um Comfort, por exemplo, né? E mesmo quem tem Comfort, é piada dizer que tá ganhando dinheiro, porque corredinha pagando o mesmo que X pagava em dezembro, por exemplo. Sei lá, é tanta coisa que é complicado de pensar. Mas enfim, agora vamos descansar, subir esse vídeo aí que tá demorado. Ontem demorou pra subir, a internet tava lenta, nunca fofo. Tem dias que é assim, tem dias que vai bem rapidinho, mas ontem foi demorado. Ver se hoje vai ser um pouquinho mais rápido pra conseguir descansar a cabeça um pouquinho mais cedo também. Porque amanhã tem tudo de novo. Muito obrigado pra quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, eu faça imediatamente. E só pra lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.